Vamos então fazer a nossa oração para começar o estudo propriamente dito. Oremos então. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, por todas as bênçãos, por toda a misericórdia, graça e paciência que o Senhor tem exercido por nossas vidas, atuando em nossos corações e nossas mentes e trabalhado conosco, nos ajudando nessa caminhada. Obrigado porque não merecemos, não somos dignos. Obrigado pelo sábado que se passou. Cada um aqui sabe como foi o seu dia, sabe as bênçãos que recebeu. E nesse momento, meu Senhor eterno, te agradecemos por essa oportunidade de poder estarmos aqui juntos, em comunhão entre irmãos, em comunhão com o Senhor, para poder aprender um pouco mais sobre esse assunto, sobre o pacto eterno. Queremos aprender hoje algo muito importante para nos aproximarmos mais do Senhor e sermos mais esclarecidos. Vamos aprender sobre o pacto que o Senhor fez a Abraão e o que o Senhor estava oferecendo a Abraão, o que o Senhor estava firmando com Abraão e que nós podemos compartilhar também pela fé. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, que o Teu Santo Espírito possa nos conceder discernimento espiritual, Teu Santo Espírito possa me ajudar a compartilhar essa mensagem, esse estudo de hoje, de maneira objetiva e clara, e que todos que estarão aqui nessa sala e os que também posteriormente irão assistir pelo YouTube possam também compreender e serem edificados espiritualmente. Obrigado por essa oportunidade de ter esse material. E que os anjos do Senhor estejam aqui nos guardando, não permitindo que nada nem ninguém atrapalhe esse estudo. E que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. E que se cumpra conforme a tua vontade. Firma a nossa fé no Senhor e na tua palavra. Nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, vamos começar o nosso estudo. Tema de hoje, a promessa a Abraão. Vamos começar então a entrar mais diretamente no assunto da promessa feita a Abraão. Esse estudo de hoje, ou da semana que vem, a partir de agora, né, vai ser mais objetivo dentro das promessas que Deus fez, do pacto. O mais interessante, irmãos, que iremos aprender hoje, são coisas que aprendemos, assim, por anos, através da igreja, através de algumas pessoas, de maneira que não estava tão bem esclarecido. Então, o que Deus estava prometendo a Abraão, quando Deus prometeu a Abraão que dele nasceria uma quantidade de pessoas, de herdeiros, de filhos, que até Deus convida Abraão para olhar para as estrelas e contar as estrelas, e disse que se caso ele conseguisse contar as estrelas, seria a quantidade daqueles que iriam nascer dele, né? Nações que viriam dele. Mas qual é a qualidade dessas nações? Deus estava prometendo a Abraão herdeiros para essa vida passageira, estava falando de herdeiros de sangue, de genealogia. Era esse tipo de herança que de semente também, né, como eles chamam na Bíblia, que Deus estava prometendo a Abraão.
ou era algo diferente? Vocês vão ver algo muito interessante, né? Então fica até o final do estudo. Eu vou dar só adiantar só uma informação que eu achei muito interessante quando eu compreendi. A gente vai detalhar isso mais no próximo estudo, mas nesse estudo a gente já consegue já ter um vislumbre de quando João, ali no livro de Apocalipse, ele viu uma grande multidão que não se poderia contar. Então, nós iremos, nesse estudo, compreender o que Deus estava prometendo a Abraão no que diz respeito à herança, né? No que diz respeito aos herdeiros. E iremos detalhando mais isso nos próximos estudos. Vamos lá, vamos começar. Lembrando que esse é um estudo baseado no capítulo 3. Capítulo 3 do livro O Pacto Eterno, né? Caso você não conheça o livro tem essa capa aqui, né, O Pacto Eterno. Já publicamos o volume 1, foi dividido em 2 volumes. O volume 2 já está praticamente pronto, mas estaremos publicando ele possivelmente ou no final desse mês ou no começo do mês que vem, se Deus quiser, tá? Mas já está praticamente pronto. Então, esse estudo aqui é baseado no capítulo 3. Se você já tem um livro, é um resumo desse capítulo. Aquilo que não está entre aspas, né, que são versos da Bíblia, são palavras do Wagner. Então, só para refrisar. Aqui diz assim, a promessa feita a Abraão. Ao estudar essa promessa, devemos sempre ter em mente 2 partes das Escrituras. A primeira são as palavras de Jesus, que diz assim, está lá em João 5. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Se vocês acreditassem em Moisés, isso Jesus Cristo diz mais para frente, acreditariam em mim, pois ele escreveu sobre mim. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? As únicas escrituras, aqui já são palavras de Wagner, que existiam nos dias de Cristo, eram os livros que conhecemos hoje como o Antigo Testamento. Bem, eles dão testemunho dele, de Cristo, né? Não foram escritos para nenhum outro propósito além desse. Aquele que lê os escritos de Moisés e todo o Antigo Testamento com qualquer outra expectativa, que não seja de encontrar Cristo e, por meio dele, o caminho da vida, os lê, ou seja, lê o Antigo Testamento todo em vão e fracassará totalmente em compreendê-los. Você percebeu que Cristo disse aqui, que as Escrituras dão testemunho dele? E como o Egner bem frisou, né? Ele bem relembrou, Jesus Cristo, nesse tempo, nesse período aqui, estava se referindo ao Antigo Testamento. Ainda não existia o Novo Testamento, as epístolas, não existia. E ele ainda menciona Moisés, né? O Pentateuco, ali, os 5 primeiros livros, né? E diz que se acreditassem em Moisés, acreditariam nele, porque o que ele estava ensinando e vivendo e cumprindo na vida dele era o que estava lá, no que Moisés escreveu, e também, por extensão, o Antigo Testamento todo, né, de Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, tudo dá testemunho de Cristo. O problema, que é um problema que existe tanto na Igreja Católica quanto nas igrejas evangélicas, e que embora os adventistas até tenham um conhecimento melhor e uma aceitação melhor do Antigo Testamento, mas mesmo assim ainda falhamos em reconhecer mais a fundo o que temos no Antigo Testamento sobre Jesus Cristo, sobre o plano da salvação, né, sobre o pacto eterno, inclusive, que nada mais é do que a promessa da salvação, da redenção do mundo, em outras palavras.
E esse é o propósito que nós devemos ter com o Antigo Testamento. Então, esse livro, Pacto Eterno, ele não fica só. Tem gente que pensa que o livro Pacto Eterno, de Wagner, fala só sobre Abraão. Não. Ele vai falar de Abraão até os últimos livros do Antigo Testamento. Mas, claro, não é um estudo como um estudo bíblico, por exemplo, como o que Ellen White fez com patriarcas e profetas e reis. Não é. É mais focado mesmo no pacto, nas promessas, e vai ali de Abraão até. Claro que também ele vai abordar o Novo Testamento, mas se focando mais no Antigo Testamento, mais baseado e se focando mesmo no pacto. Aqui diz assim, ó, ele falou de 2 textos, né? O outro texto é 2 Coríntios, que diz o seguinte: o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vocês por nós, Paulo falando por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas somente sim nele, pois todas as promessas de Deus são nele sim e nele amém, por meio de nós para a glória de Deus. Então veja, todas as promessas, todas, em Cristo elas são confirmadas e nele se cumprem, porque amém é o cumprimento, que assim seja, que assim se cumpra, né? E o sim é a confirmação. Aquilo que aprendemos do que Deus prometeu desde Adão, né? Quando eles pecaram ali no Éden, até o nascimento de Cristo, tudo está nele. Vocês vão entender melhor ao longo desse estudo, desse livro. E é muito interessante entender isso. Aqui diz assim, Deus não fez nenhuma promessa ao homem, exceto por meio de Cristo. Todas elas são dependentes de Cristo, todas elas se referem a Ele e à obra dele. Né? A fé pessoal em Cristo é o que é necessário para receber tudo o que Deus prometeu. Deus não faz acepção de pessoas. Ele oferece livremente suas riquezas a qualquer pessoa, mas ninguém pode ter qualquer parte delas sem aceitar Cristo. Isso é perfeitamente justo, pois Cristo é dado a todos se eles o quiserem. Então tudo está em Cristo, no sentido de que o homem ele precisa aceitar Cristo genuinamente em sua vida e aceitar a obra de Cristo por ele, ou seja, por mim, por você, e não só por nós, mas em nós e através de nós. Para que então as promessas que Deus fez no Antigo Testamento se realizem em nossas vidas e podemos partilhar, né, podemos participar, receber os benefícios dessas promessas por meio de Jesus Cristo. Com esses princípios em mente, lemos o primeiro relato da promessa de Deus a Abraão. Ou seja, o que iremos ler do que Deus promete a Abraão depende da vida de Cristo e da obra dele. Não está fora dele. Você vê que boa parte o mundo evangélico, né, de modo geral, entende que o Antigo Testamento é praticamente todo descartado. É só assim, história, né, só para a gente ter uma noção, serve só para judeu, incluindo as promessas de Deus para Abraão. Por quê? Porque entenderam que o que Deus prometeu, a herança que Deus prometeu a Abraão, os herdeiros que Deus prometeu a Abraão, era apenas judeus, e era apenas a terra de Canaã em seu estado caído, né? Até esse mundo passageiro, essa vida passageira. Mas não era isso que Deus estava prometendo. Deus não estava prometendo herdeiros de sangue a Abraão apenas. Ia muito além disso. E Deus não estava prometendo uma terra de pecado, aonde o pecado habita. Já lemos no estudo passado que Deus estava prometendo uma terra aonde a justiça habita. Então não era essa terra em pecado, em seu estado decaído, mas sim a terra renovada.
Mas vamos ler mais sobre isso e entender melhor isso. Veja o que diz aqui em Gênesis 12. O Senhor tinha dito a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Olha, farei de ti uma grande nação. Irmãos, é muito interessante quando você entende isso aqui. É muito interessante. Que nação era essa que Deus estava prometendo a ele? Eram homens pecadores, eram homens que iriam nascer do sangue dele, da genealogia dele apenas. Era desses que ele estava falando, prometendo a Abraão. Isso é muito interessante você compreender. Será, né? Ele diz assim, ó, que engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E aí Deus continua: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui o Egoner fala: podemos ver desde o início que essa promessa a Abraão era uma promessa em Cristo. O apóstolo escreveu, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, a escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, aqui falando dos gentios, os gentios, irmãos, não eram do sangue de Abraão, não era da linhagem de Abraão. Preste atenção nisso. Aí ele continua dizendo: deu de antemão as boas novas, o evangelho a Abraão. Você percebe que o evangelho já estava sendo pregado ali a Abraão? Tem um texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 2, que Paulo fala que o evangelho havia sido pregado ao povo de Israel ali na época do Egito, ainda com Moisés, né? Agora, Paulo aqui fala que o evangelho foi pregado a Abraão, bem antes de Moisés. Você veja que o evangelho, por isso que evangelho é eterno. Por isso que as 3 mensagens angélicas, a primeira mensagem angélica fala do evangelho eterno. Ele não passa a ser eterno do momento que a primeira mensagem angélica é pregada em diante, mas sim de que ele sempre existiu, mesmo antes da primeira mensagem angélica ser pregada. Né? É apenas uma reafirmação, despertando a mente do povo. Então está aqui o evangelho. Isso é muito interessante. Em ti, veja que Paulo vai repetir o que a gente leu agora há pouco em Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as nações. Assim, os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. E lembre-se que Paulo começa dizendo que Deus justificaria os gentios. Então, essas nações que seriam abençoadas, né, em Abraão, por meio de Abraão, mas por meio de Abraão, através de quê? Nós vamos ver. E essas nações não se referia à linhagem de sangue de Abraão apenas. Não estava limitada à linhagem de Abraão. Mas eram descendentes da fé, incluindo nós também, né? Incluindo nós e até mesmo aqueles que viveram antes dele. Vocês vão entender isso. Aqui diz assim: isso nos mostra que quando Deus disse que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, ele estava pregando o evangelho a ele. A bênção que viria a todos os seres humanos da terra por meio dele viria somente para aqueles que tivessem fé. Né? Quem é o autor da fé? Cristo. Então, daí você já percebe que não era uma questão de ter fé em Abraão, mas a fé que Abraão teve em quem? Em Cristo. A mesma qualidade de fé que ele teve, mesma dependência que ele teve de Deus. Aqui diz assim: Abraão e a cruz. Depois de afirmar que a promessa de bênção é para todas as nações da terra por meio de Abraão, e que aqueles que são da fé são abençoados com o crente Abraão, o apóstolo continua assim. Ainda Gálatas 3, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei,
tornando-se maldição por nós. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Para que em Cristo, olha o detalhe, lembra que anteriormente ele havia falado que eles seriam benditos em Abraão, mas uma coisa leva a outra. Mas como isso ocorre? Primeiramente através de quem? De Cristo. Em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse aos gentios, percebe? Que para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, seria por meio de Cristo, através da fé. E aí ele continua, a fim, ou seja, com o propósito, com a finalidade de que, pela fé, recebamos a promessa do Espírito. Aqui está declarado explicitamente que a bênção de Abraão, que deveria ser concedida a todas as famílias da terra, viria exclusivamente por meio da cruz de Cristo. Ou seja, dependendo do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo efetivou, né, confirmou, tornou efetivo aquilo que Deus prometeu a Abraão. A cruz de Cristo afirma e conclui, para que então essa bênção possa ser compartilhada por qualquer pessoa nesse mundo pela fé, devoção, submissão, fidelidade a Deus, através de Cristo. Então, tudo que a gente vai estudar, que foi prometido a Abraão, e as condições para que aquelas bênçãos, aquela promessa, aquele pacto pudesse se realizar, tudo estava dependendo de Cristo, e aqueles que são fiéis, que creem em Cristo e recebem Cristo em suas vidas, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso ainda hoje, poderiam partilhar dessas bênçãos feitas a Abraão. Quando o mundo evangélico, inclusive os católicos, creem que somente os judeus é quem compartilharam desse pacto, desse conceito, dessa aliança, e, portanto, quando Cristo morre e ressuscita, eles dizem que esse pacto, então, ele é descartado, né? Mas não. O pacto feito para Abraão, ele é confirmado em Cristo e validado, ele passa a valer através da morte e ressurreição de Cristo e da vida dele em nós quando nós a recebemos. Veja o que ele diz aqui, ó. Esse é um ponto que deve ser fixado na mente desde o início. Toda confusão a respeito das promessas de Deus a Abraão e sua semente começa com a falha em reconhecer nelas o evangelho da cruz de Cristo. Se fosse continuamente lembrado que todas as promessas de Deus estão em Cristo e que somente por meio de sua cruz elas podem ser alcançadas e que, consequentemente, são de natureza espiritual e eterna, é um detalhe muito importante, não haveria dificuldade e o estudo da promessa aos pais seria um prazer e uma bênção. Porque a gente lê essas coisas e acham que elas ficaram para o passado, só para o povo judeu. E aí em Cristo, eles entendem que é uma nova aliança no sentido de que é uma aliança que foi feita a partir de Cristo em diante. Mas é nova no mesmo sentido que quando Jesus Cristo disse assim, novo mandamento vos dou. E aí ele profere, né? Ele repete palavras de Moisés, que estavam lá no Antigo Testamento, que Moisés havia escrito. Não era novo no sentido de existência, de que nunca havia sido falado, nunca havia sido revelado ao ser humano, mas é porque havia se perdido da memória do povo. É no mesmo sentido que o pacto, a aliança é nova, mas é a mesma que foi feita com Adão no Éden e com Abraão. Nós vamos mais para frente até ler um texto de Ellen White sobre isso, mas mais para frente, bem nos próximos estudos. Mas tendo isso em mente, então as coisas são diferentes. Veja, a semente, descendência. O Senhor disse a Abraão, depois que ele chegou à terra de Canaã, a tua semente, descendência, né? Darei esta terra. Se nos atermos às Escrituras,
não teremos dificuldade em saber quem é a semente ou a descendência. Aí vamos lá para Gálatas 3. Paulo aqui ele fala, no versículo 16: a Abraão foram feitas as promessas, e a sua descendência. Veja o que ele diz. Ele não diz, e aos descendentes, no plural, como se falasse de muitos, mas como de um só. E é a tua semente, descendência, que é quem? Cristo. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o descendente que Deus estava prometendo, em quem as promessas iriam se cumprir, se validar, era Cristo. Não os descendentes de sangue. Claro que através desses, eles iriam fazer parte da linhagem até chegar em Cristo, né? Nesse sentido, eles seriam a ponte, o elo, né? Cada elo que iria chegar até Cristo. Mas no fim das contas, a semente que estava sendo prometida, em quem as promessas iriam se cumprir, era Cristo. E, consequentemente, todos aqueles que são co-herdeiros com Cristo, que são filhos por meio da fé em Cristo, eles então são descendência de Abraão. Isso é muito importante. Por isso que a herança, os herdeiros que Deus estava prometendo a Abraão, não eram herdeiros do sangue dele. Deus não estava prometendo a Abraão homens que iriam morrer com poucos anos de idade, mas estava prometendo uma herança eterna. Estava prometendo a Abraão aquilo que está na profecia, que uma terça parte desse mundo iria repovoar aquilo que foi desfalcado no céu. Os anjos caídos, né? Iriam substituí-los. Era essa a herança que Deus estava prometendo. Inclusive a terra que Deus estava prometendo também. Vamos continuar lendo. Não era uma terra, não era uma terra passageira. Algo passageiro que iria passar com os anos, depois iria ser tomada por outras nações. Não. Deus estava prometendo algo eterno, tanto no que diz respeito a descendentes, quanto no que diz respeito à terra. Veja, isso deve eliminar para sempre qualquer dúvida sobre o assunto. A semente de Abraão, a quem a promessa foi feita, é Cristo. Ele é o herdeiro. Mas também podemos ser co-herdeiros com Cristo. Lembram quando, em uma ocasião, chegaram em Cristo e disseram: tua mãe e teus irmãos estão te chamando lá fora. E aí Jesus Cristo disse assim, eu vou parafrasear, né? Resumindo, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então você percebe que nisso ele estava deixando bem claro quem eram os filhos de Deus. É tanto que, se os herdeiros da promessa são aqueles que vêm por meio de Cristo, Cristo não teve filhos de sangue, do sangue dele. Né? Ele não teve filhos, então, consequentemente, esses filhos são o quê? São filhos espirituais. Por isso que diz aqui o seguinte: todos quantos fostes batizados em Cristo, aqui é Gálatas 3 ainda, quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Vamos fazer uma observação nisso aqui. O que é ser batizado em Cristo? O que o batismo representa? O batismo, ele é um símbolo do quê? Da morte para o eu, da morte para o pecado, da morte para o mundo e para a carne, para as coisas carnais. É uma maneira de expressar publicamente que você agora está renunciando tudo isso que eu mencionei para viver uma nova vida em Cristo e através de Cristo, dependendo dele pela fé. Por isso que diz, quando você é batizado em Cristo, ou seja, quando você renuncia o seu eu, ali no batismo, você vê que o indivíduo, ele é submergido na água, ou seja, ele é enterrado e depois ele é ressurgido. Então, ali, ele ressurge como uma nova criatura, supostamente, né? Isso, ou pelo menos esse é o propósito, esse é o objetivo, o que infelizmente hoje já se perdeu.
pelo menos da consciência da maioria. Mas batizados em Cristo, é esse o propósito. Ou seja, você agora está morrendo para a sua vida, para o seu eu, para a sua vontade, para que então agora você seja revestido de Cristo. Ou seja, agora é a vida de Cristo que irá substituir a sua, a vontade dele, a palavra dele, a mente dele. Isso é ser batizado e revestido por Cristo, né? Então, isso é uma das condições, isso é a condição para que essa promessa, as promessas que foram feitas a Abraão, se cumpram através de Cristo em mim e na sua vida. Aqui Paulo continua, não há judeu nem grego. Ó, por isso que ele fala isso. Por isso que Paulo põe na consciência, ó, esqueçam essa coisa de descendência de sangue, nacionalidade, posição, classe de pessoas, títulos e essas coisas. Esqueça. Não depende disso. E aí ele diz assim, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, né? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, agora veja que interessante, então sois descendência de Abraão. E herdeiros do quê? Do mesmo que foi prometido a Abraão. O que foi prometido a Abraão? A terra de Canaã. Que Canaã foi prometida a Abraão? A Canaã, aquela Canaã caída, habitada por pecadores em seu estado decaído? Não, mas uma Canaã celestial. Vamos ver mais para frente, inclusive Paulo falando que o que foi prometido a Abraão, ele não esperava coisas feitas pelo homem, ou coisas passageiras, mas sim uma coisa eterna, aquilo que as mãos de Deus construiu. Era disso. Então, essas promessas que foram feitas a Abraão só partilham dela aqueles que são herdeiros através de Cristo. Então, tanto eu quanto você partilhamos pela fé da mesma herança daquilo que foi prometido a Abraão. Nós vamos estudar, por isso que o tema geral do livro é o pacto eterno. E vamos estudar bem detalhado. Ele aprofunda bastante isso aí nesse livro. Mas entendendo isso já de início, você agora entende que tudo aquilo, você faz parte dessas promessas. Isso tudo foi para mim e para você também. E que o que foi prometido a Abraão era o povo que iria repovoar o céu. Era uma nação eterna, herdeiros espirituais, pessoas que iriam viver uma vida eterna. Não estava se tratando apenas de pessoas que iriam viver uma vida passageira e que muitos iriam morrer perdidos, inclusive. Não era esses que Deus estava prometendo a Abraão, mas aqueles que iriam viver eternamente. Era uma nação e uma terra renovada, transformada pelo poder de Deus. Veja o que diz. Aqueles que foram batizados em Cristo estão vestidos dele. Aquilo que eu falei, né? Ou seja, morreu para si, para que então agora não seja mais a vontade do indivíduo, mas a vontade de Cristo no indivíduo, que é a nossa grande luta. Né? Todos nós sabemos disso, que é a luta contra o eu, para que então seja o eu de Cristo em nós, a vontade dele em nós e não a nossa. Isso é ser revestido dele, né? Portanto, estão incluídos nele, né? Essas pessoas que foram batizadas e revestidas de Cristo. Lembre-se que a veste na Bíblia é símbolo da justiça. Apocalipse 19 diz que o linho fino, as vestes puras, né, são os atos de justiça dos santos. E isso só é possível por meio de Cristo, que é a justiça de Cristo atuando, operando no homem. Então, ele continua dizendo aqui, ó, assim, ao dizer que Cristo é a semente de Abraão, a quem as promessas foram feitas, todos os que estão em Cristo estão incluídos. Entende? Então por isso que lá em João capítulo 8, quando os judeus disseram para Cristo, nós somos filhos de Abraão, eles se orgulhavam. E Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que ele. Porque para Deus, descendência, filho é aquele que faz as mesmas obras, as obras que Abraão fez corretas, né? Não as que ele errou, claro. Mas é fazer a vontade de Deus. É a fidelidade, a obediência da fé.
a Deus. Esse é os que são herdeiros, são os filhos da promessa, né? A gente geralmente se foca em Isaac. E diz Isaac é o filho da promessa, certo? Ali, ele dá início, né, a linhagem que chegaria em Cristo. Dependia dele também, no sentido de que dele vem nascendo outros que iriam chegar até Cristo. Mas, na verdade, a linhagem, a herança dos herdeiros mesmo, o herdeiro principal era Cristo. E os herdeiros a quem ele se referia eram todos aqueles que iriam partilhar com ele, com Abraão, da terra renovada e da vida eterna, de uma nova vida. Isso é o que está sendo prometido. Você imagina que Abraão compreendeu isso, e você imagina a felicidade de Abraão quando ele vê aquela multidão de pessoas e ele se lembrar que ele olhar e dizer assim, eu não consigo nem contar. Lembra o que eu falei de João? A gente vai ler isso mais para frente, mas eu já vou adiantando aqui porque é uma informação, é de fato boas novas, né? É uma informação muito boa. Então, quando Abraão olhar para aquela multidão, que ele não vai conseguir contar, ele vai se lembrar o que Deus estava falando para ele. Porque ele não conseguiu ver na vida dele, enquanto ele tinha vida, essa multidão que ele não poderia contar. Mas disse que ele veria, e que ele veria a terra, que ele iria herdar ela. Então ele sabia que Deus estava falando de uma coisa eterna, não daquilo que é passageiro, porque sabia que não viveria tanto tempo assim. Aqui diz assim, ó, mas a promessa não inclui nada fora de Cristo. Ou seja, tudo depende de Cristo. Afirmar que a herança prometida à semente de Abraão poderia ser possuída por qualquer pessoa, aí é onde está o erro, né? Ou seja, incluindo pessoas que são infiéis a Deus e que assim permanecem conscientemente infiel a Deus. Aqueles que, os ímpios que irão morrer perdidos, incluir nessa herança, isso é falso. Não tem nada a ver com o que Deus estava prometendo a Abraão. Deus só estava prometendo a ele pessoas salvas, fiéis, aqueles que tiveram a mesma qualidade de fidelidade que ele teve, que era fruto da operação de Cristo na vida dele, da submissão dele a Deus. Então, repetindo, afirmar que a herança prometida à semente de Abraão poderia ser possuída por qualquer pessoa, e não apenas por aqueles que são de Cristo, por meio da fé nele, é ignorar o evangelho e negar a palavra de Deus. Claro, qualquer pessoa no sentido aqui, no sentido espiritual e moral que ele está falando, mas no sentido de que qualquer pessoa sendo fiel, né, sendo justificado genuinamente pela fé, ela não necessariamente deveria ser judeu, da linhagem, do sangue de Abraão. Nesse sentido, sim. E aqui em 2 Coríntios, Paulo diz assim, ó, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E essas novas criaturas é as que partilharão da nova terra. A terra que habita justiça, que foi prometida. E essa é a herança, os herdeiros que Deus estava prometendo a Abraão. Portanto, uma vez que a promessa da posse da terra foi feita a Abraão, e a sua semente, que é Cristo, e todos os que estão nele, por meio do batismo. Batismo a gente entende que não é só se molhar na água, né? Ali é só uma expressão pública do que deveria ser na vida do indivíduo, que sabemos que é a morte para o eu, uma morte genuína. Então, por meio de Cristo, por meio do batismo, e que, portanto, são novas criaturas, criadas em Cristo Jesus, como Paulo diz, né? Para as boas obras, as quais ele preparou para que andássemos nelas, é dessa classe que está se referindo, segue-se que a promessa da terra dizia respeito somente àqueles que eram novas criaturas em Cristo, filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Você vê que o Egoner, ele adianta essa informação para que a partir do momento que a gente for estudar mais detalhadamente as promessas, possamos ter a esperança de estarmos ali sendo incluídos naquelas promessas pela fé.
né? Pela fé, pela perseverança, de que podemos partilhar, podemos participar dessas promessas feitas a Abraão. Não estamos fora disso, não estamos excluídos. Portanto, não vamos nos esquecer desse princípio nem por um momento ao lermos sobre Abraão e a promessa feita a ele e à sua descendência. O princípio de que a descendência é Cristo. Então, os descendentes são aqueles que são de Cristo, os que nasceram de novo, nasceram do Espírito, na Cristo, pela fé. Essa é a descendência, que são aqueles que, se permanecerem pela fé fiéis até o fim, né? Permanecerem perseverantes até o fim, herdarão com Abraão aquilo que foi prometido a Abraão. E todos aqueles que estão nele e em quem ele habita, e em ninguém mais. Em quem Cristo habita, porque Cristo habita no coração do homem pela fé, através da palavra dele, por meio do Espírito Santo, atuando, operando na mente, na consciência, nos pensamentos e sentimentos, para que o homem, então, exerça suas escolhas, suas decisões ao lado de Deus, ao lado da verdade. É sobre esses que está sendo falado. Esses é quem pode, então, partilhar dessa herança e poderem dizer que são herdeiros com Cristo, em Abraão também, com Abraão e por meio de Cristo. E por isso que João, quando viu uma grande multidão que não se podia contar, ali estava se cumprindo a promessa que foi feita a Abraão. De uma multidão de pessoas, de nações, que seriam mais vastas do que a quantidade de estrelas no céu, ou de grãos de areia. E isso é muito interessante, por isso entendemos que o que estava sendo prometido a Abraão eram aqueles que iriam substituir os anjos caídos. A terra, que é a herança, né? Abraão estava na terra de Canaã, quando Deus lhe disse: a tua descendência darei esta terra. Observemos agora as palavras dirigidas a seus perseguidores pelo Marte Estevão, cheio do Espírito Santo e com o rosto radiante como de um anjo. Irmãos, preste atenção, veja que informação interessante. Quando Deus deu essa promessa, em um dos momentos, porque Deus fala mais de uma vez, né? Mas, se não me engano, na segunda vez que Deus fala isso com Abraão, ele já estava em Canaã. Então, que Canaã Deus estava prometendo a Abraão, se ele já estava lá? Por isso que Abraão sabia que não era daquela terra que ele estava falando, mas da maneira como ela se encontrava, né? Da maneira como os olhos dele viam aquela situação, e como nós hoje olhamos para esse planeta, né, em seu estado atual, seu estado caído. Não era isso que Deus estava prometendo. É tanto que Estevão vai falar aqui, ó, Atos capítulo 7. Preste atenção nas palavras. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Essas são palavras do discurso de Estevão, né? Quando ele ainda estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, ele disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, quando seu pai morreu, Deus o transferiu para esta terra em que vós agora habitais, ou seja, Canaã. Então, Abraão foi para Canaã. Abraão pisou em Canaã, mas na Canaã qual? A Canaã caída. Agora veja o que vai ser dito. Primeiro, essa observação de Wegner. Isso é apenas uma repetição do que já lemos no capítulo 12 de Gênesis. Vamos ler agora o versículo seguinte. Agora volta para as palavras do Estevão. Preste atenção, isso aqui é continuando lá, Atos capítulo 7. Estevão fala: e não lhe deu nela herança, nem sequer o privilégio de pôr nela os pés. Aí parece uma contradição. Como assim? Se Abraão estava nela, estava pisando na terra de Canaã, então significa que Deus não estava prometendo aquela terra para ele. Entende? Então, lembrem-se que a terra, se Deus estava prometendo a terra renovada, transformada,
pelo poder dele para Abraão, os herdeiros dela só poderiam ser pessoas da mesma qualidade, pessoas transformadas, renovadas pelo poder da palavra, né? Criado novas criaturas, nova criação. Então, percebe que aqui Estevão está deixando bem claro, ele nem sequer teve o privilégio de pisar nela os pés. Então estava falando sim da Canaã celestial. Era isso que estava sendo prometido a Abraão, mas prometeu que lhe daria em possessão a ele. Que lhe a daria, ou seja, é estranho quando a gente lê sem entendimento, sem esse entendimento. Por isso que não é à toa que Ellen White falou que essa foi a melhor revista que já havia sido publicada pelo Povo, que quando o Egon escreveu esses capítulos que nós estamos estudando, ele havia publicado em formato de periódico, em 1896 a 97. Quando Ellen White leu isso, ela leu, cerca de um ano e pouco depois, ela disse que foi o melhor periódico que já foi publicado pelo Povo, né? Então, por quê? Porque esse entendimento, irmãos, não tem como a pessoa, sem a ajuda de Deus, sem ler e estudar o que esses homens escreveram no período que eles eram fiéis a Deus, que eles ainda não haviam se envolvido com coisas erradas, é uma coisa assim que beira a inspiração. Então, nem sequer, veja que Estevão entendeu isso, nem sequer o pé ele pisou. Mas ele estava lá em Canaã, então não era. Abraão sabia que não estava sendo prometido para ele aquela terra, naquela situação, naquele estado. Mas como eu disse, mas prometeu que lhe a daria em possessão a ele. E a sua descendência depois dele. A descendência é quem? É Cristo. E todos aqueles que estão em Cristo, né? Que são os filhos da promessa. Embora ainda não tivesse filho. Então o Egon diz, isso nos mostra que, embora às vezes seja dito simplesmente a tua descendência dará esta terra, o próprio Abraão está incluído na promessa. Então se Abraão estava incluído na promessa, e ele não viu, né? Nem sequer botou o pé, mas ele acreditou, então ele acreditava na ressurreição. Ele acreditava que seria algo breve. Isso é importante. Iremos estudar isso mais para frente. Estamos quase terminando, irmãos. O estudo ele é breve, é um resumo, como eu falei, né, do capítulo 3 do livro Pacto Eterno. Mas é muito interessante. Aqui diz assim, Abraão morreu sem ter recebido a herança prometida. Embora estivesse na terra, mas não era essa Canaã. Estava sendo prometida e nem os herdeiros que ele viu com os olhos dele ainda. Contudo, ele morreu na fé. Morreu crendo, fiel de que ele iria, muito em breve, ver e pisar e herdar essa terra que Deus havia prometido para ele. Porque aquilo que Deus promete são coisas perfeitas e eternas. São aquilo que vai durar para sempre. Por isso que a qualidade da herança e dos herdeiros tem que ser eternos e perfeitos. Portanto, devemos aprender a lição que o Espírito Santo queria que os judeus aprendessem. Que a herança prometida só poderia ser obtida por meio de Jesus e da ressurreição. E os judeus não entenderam. E os judeus achavam que já estavam vivendo a promessa feita a Abraão. Que era aquela terra que eles viviam e aquela vida que eles viviam. E que por serem do sangue da linhagem de Abraão, eles já eram os tais herdeiros. A tal descendência. Eles haviam entendido assim. E muitos de nós até hoje também entendem assim. Mas não é isso. Não é isso que a Bíblia ensina. Aqui diz assim, isso também fica claro nas palavras do apóstolo Pedro. Pedro diz aqui em Atos capítulo 3, vós sois os filhos dos profetas e do pacto, olha, os filhos do pacto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, veja que os pais partilham da promessa feita a Abraão. Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção aqui, que bênção é essa? Para que então sejam herdeiros, possam partilhar, né, participar dessa herança. Ele continua, a vós, antes de tudo, Deus tendo suscitado o seu filho, o enviou para vos abençoar
que é essa bênção aqui, que essas famílias seriam benditas através dessa bênção. Que bênção é? O objetivo da bênção, a fim de que cada um se converta da sua maldade. Tem tradução que diz assim, que Cristo foi enviado a eles para vos abençoar, a fim de que cada um se aparte, para apartar, na verdade, cada um de sua iniquidade. Ou seja, a finalidade da bênção de Cristo é converter, é separar o homem do pecado, porque o pecado é o que separa o homem de Deus. Então, Cristo precisa separar o homem daquilo que separa ele de Deus, para que então possa reconciliá-lo com Deus. Essa é a bênção. É nisso que seriam benditas todas as famílias. Somente esses que partilharem dessa condição, dessa experiência, é que então seriam as tais famílias benditas, que iriam herdar a vida eterna. Ou seja, a Canaã que estava sendo prometida a Abraão. Essa terra renovada. E aqui a gente finaliza. A bênção de Abraão, como já vimos, vem sobre os gentios. Todas as famílias da terra. Por meio de Jesus Cristo e sua cruz. Mas a bênção de Abraão está ligada à promessa referente à terra de Canaã. Não pode excluir a terra de Canaã. Essa terra também deveria ser possuída somente por meio de Cristo e da ressurreição. Isso deixa bem claro para a gente que é só após o milênio que iremos herdar essa terra. Por isso que diz que os pais aguardam, os profetas aguardam a nossa glorificação, né? Então diz, se tivesse sido de outra forma, Abraão teria se decepcionado, em vez de morrer na plena fé da promessa, como aconteceu. Mas isso se tornará mais evidente à medida que prosseguimos em nosso estudo. Então, nos próximos estudos, vamos ver isso com mais clareza, vamos ver isso de maneira mais detalhada, vamos entender as condições, que é muito importante entendermos de maneira mais detalhada as condições, por isso que é muito importante o estudo desse livro, é muito importante, porque isso tudo é pela fé e está dependendo de Cristo e da nossa obediência, fidelidade, submissão e renúncia do eu, para que então possamos participar de todas essas heranças. Mas tudo isso é para nós, irmãos. Eu achei isso, assim, brilhante. Eu pensei, que coisa incrível. Deus estava prometendo para Abraão os herdeiros eternos. Não estava falando de herdeiros que iriam viver apenas essa vida passageira. Daqueles que vieram ali de Isaac, de Jacó, e muitos deles morreram perdidos, como Dan, por exemplo, né? Dan, Efraim, que se você parar para prestar atenção, ali em Apocalipse capítulo 7, quando vai mencionar os 144 mil, dizendo que eles são das 12 tribos, Dan não está incluído. E nem Efraim, né? E aí você vai estudar a vida de Dan e da tribo de Dan, e você vai ver como eles eram traidores. Então não se referia, não era, mas os judeus, eles haviam entendido isso. Era como se fosse uma coisa incondicional, bastava ser do sangue de Abraão, e por isso que eles excluíam o mundo. Já parou para pensar nisso? Por isso que os judeus, eles desprezavam os gentios, aqueles que não eram do sangue deles, da carne deles, da linhagem. Porque eles achavam que a promessa que foi feita a Abraão dependia de linhagem. Dependia do sangue de Abraão. E não era. Isso é muito interessante. Isso traz ao ser humano esperança. Isso traz ao ser humano encorajamento. Não para viver no pecado, porque viu agora no finalzinho que as famílias seriam benditas. E a bênção que vem através de Cristo é que ele iria nos converter, nos apartar das nossas iniquidades, das nossas maldades. São as condições. Nós vamos estudar mais sobre isso nos próximos capítulos, mas tudo isso com a ajuda de Cristo. Tudo isso pela fé nele. E isso ele está disposto a nos ajudar a herdar
a sermos os herdeiros, a permanecermos herdeiros, filhos que irão herdar junto com Abraão. Você já pensou a felicidade de Abraão quando ele nos vê, né? É você saber que você não é da descendência dele, do sangue, mas que por meio de Cristo você se tornou filho de Abraão. Você já pensou você dizer isso para um judeu? Não sei se tem judeu aqui, ou se algum judeu vai ver esse vídeo, mas infelizmente chega a ser ofensivo para eles, né? Porque não entenderam isso. Não entenderam. Não é que nem eles, pelo menos no tempo de Cristo, não posso julgar nenhum deles hoje, né? E não devemos julgar nem condenar eles, porque eles também, alguns deles, que não sei quantos, mas alguns deles partilharão disso, não porque são herdeiros do sangue, mas porque se converterão das tradições dos homens para a verdade de Deus, para o evangelho de Cristo, e terão fé em Cristo, e irão entender isso. E quando eles entenderem isso, então o orgulho acaba. E então passa-se a olhar para o outro, as outras nações, as outras pessoas que não são do sangue deles, com misericórdia, com compaixão e considerando um irmão. Porque eles não nos consideram irmão. Irmão para eles é só quem é do sangue deles ali, quem são da linhagem. E não é isso que Deus quer. Por isso que Deus, nem o título que confere ao homem a herança, mas é a fé e a fidelidade, é a submissão, a confiança e a dependência. E tudo isso é para nós. Então que maravilha, né? Que coisa incrível. Quando eu entendi isso, para mim foi uma coisa assim, abriu a mente, foi uma virada de chave. E agora a gente começa a entender esse assunto, a gente vai estudar mais a fundo e saber que tudo que estava sendo prometido ali estava sendo prometido para aqueles que herdariam a vida eterna. E somente para eles. Através de Cristo. Através de Cristo. A fidelidade. Lembrando que Cristo disse que filhos, os irmãos deles, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Não a própria vontade. Então, irmãos, vamos encerrar com a oração. Encerramos o estudo de hoje. Se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez no próximo estudo. No próximo estudo vai continuar, vai falar um pouco mais sobre isso, só que mais detalhadamente, tá? E vamos aprender mais sobre isso. Vai se aprofundando. A partir de agora, vai se aprofundando. Então, a partir de agora, você vai entendendo melhor as condições, os detalhes. E uma coisa que é muito interessante nesse estudo, que a gente vai aprender que Abraão estava esperando que acontecesse muito em breve. José também esperou isso. O Isaac, Jacó, eles esperavam que aquilo acontecesse muito em breve. Ou seja, a ressurreição. O que poderia ter sido. Vamos ver tudo isso pela Bíblia. Muitos detalhes da Bíblia que a gente vai ver. Então vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, por tanta misericórdia, tanta paciência e amor que o Senhor tem nos conferido, o Senhor tem nos concedido, em ter todo esse tempo, esperado todo esse tempo, para nos ajudar a compreender essas coisas. Como somos vagarosos, como temos sido de coração endurecidos, incrédulos, e muitas vezes até mesmo compreendendo essas coisas ainda somos teimosos, obstinados e recuamos, ou então não nos firmamos, não deixamos que essas coisas se realizem em nossas vidas, não experimentamos na prática essas coisas. Que o Senhor nos ajude. Sabemos que o Senhor quer nos ajudar. Sabemos que o Senhor está nos ensinando, nos instruindo, nos guiando em tudo isso, porque é vontade de que o Senhor possa nos ver herdando junto com Abraão essa terra, a Canaã celestial. Esse é o teu desejo, isso é o que o Senhor mais quer. Quer que a gente faça parte daqueles que vão repovoar o céu. Essa foi a nação, as nações que o Senhor prometeu a Abraão, que o Senhor estava falando para ele. Que o Senhor nos ajude a fazer parte disso. Nos ajude, meu Senhor eterno, a nos firmar nesse pacto com o Senhor. A renunciar tudo de errado que há em nossas vidas.
para permitir que o Senhor, então, transforme, nos torne novas criaturas em Cristo Jesus. Que grande amor o Senhor Jesus Cristo tem por nós, tanto cuidado, e muitas vezes somos tão ingratos. Nos ajuda, meu Senhor, a reverter essa situação de nossas vidas, para que então possamos viver com mais esperança, mais encorajados, e compartilhar isso com outros, de que qualquer um nesse mundo pode partilhar disso. Mas precisa ter fé e conhecer Jesus Cristo e o caráter dele, e entender as condições, para que então possamos viver em comunhão com Cristo e uns com os outros. Nos ajuda em tudo isso, meu Deus. Nessa caminhada é uma luta tremenda, lutar contra a carne, renunciar à carne, o mundo, os nossos pecados, o nosso eu. Mas essa luta não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Que o Senhor possa operar com mais intensidade em nossas vidas e que possamos permitir, aceitar essa obra em nós. Obrigado por tudo isso, meu Deus, porque não merecemos. Que o Teu Santo Espírito continue nos guiando em toda essa semana, nos ajudando a refletir sobre tudo isso, e que os anjos do Senhor continuem nos guardando nesse restante de noite, afastando de nós o mal e os anjos maus. Que o Senhor nos conceda uma noite de sono em paz e um restante de semana na Tua presença, abençoada por Ti. Que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor, e que se cumpra conforme a Tua vontade. Nós Te agradecemos e Te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.